Fala galerinha, professor Carlos Alex. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre triângulo retângulo. O que é que acontece, né? Nós vamos estudar o triângulo retângulo. Como nós já tínhamos visto as aulas sobre triângulo acutângulo, obtusângulo, hoje nós vamos ver especificamente o triângulo retângulo. Qual é a definição do triângulo retângulo? Né? Um triângulo que possui um ângulo reto. E aí, um ângulo reto, os outros dois obrigatoriamente são agudos. Então, esse triângulo aqui é de 90 graus. Aí nós temos três lados, né, que eu vou chamar de B, de C e de A, onde o A, que é o que está olhando para o 90 graus, sempre o lado que está olhando para o 90 graus, é chamado de hipotenusa. Então, o A é hipotenusa. Os outros dois são os catetos, né? Então aí nós temos um cateto e o outro cateto. Então sempre os lados que não são de 90 graus, não estão olhando para 90 graus, são chamados de cateto e a hipotenusa é a que está olhando para 90 graus. E aí existe o teorema mais famoso do mundo, né? Que todo mundo conhece, que é o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essa é a primeira relação que nós vamos usar muito para resolver os problemas. Eu creio que praticamente todos os problemas se usa a ideia do teorema de Pitágoras, né? Mas não é só isso que tem nessa aula, porque geralmente as pessoas pensam que o teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo, gira em torno do teorema de Pitágoras. Não. Vamos com calma que tem algumas coisas legais. A primeira delas é que no teorema de Pitágoras, né, que é umas coisas legais, né? No teorema de Pitágoras, como eu estava falando, existe um triângulo que ele é muito famoso, né? Que é o conhecidíssimo da galera, que é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. É um dos casos válidos, certo? Ó, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fica 25 é igual a 9 mais 16. 25 é igual a 25. Então, esse triângulo aqui, ele é muito conhecido. A maioria dos problemas tem esse triângulo aí, 3, 4, 5. E fora isso, nós temos os triângulos proporcionais a ele, que são os triângulos na forma 3K, ó, 3K, 4K e 5K. Todos os triângulos proporcionais ao triângulo 3, 4, 5 também são válidos. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 9, né, aqui 12, eu já sei que de cara que é 15. Por quê? Ó? É proporcional ao triângulo 3, 4, 5. Ó. 3 vezes 3, 4 vezes 3, 5 vezes 3. É um múltiplo do triângulo original, múltiplo de 3, certo? Então, um dos triângulos mais famosos é o triângulo 3, 4, 5. Segunda coisa que eu gosto muito de repetir nas minhas aulas é que existe também um triângulo obtusângulo, né? E como é que eu sei quando é que o triângulo é obtusângulo? Definição, para quem não lembra, o triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso. Então, ó, um ângulo obtuso aqui, ó. E eu sei que ele é obtuso quando o ângulo que está, o lado que está olhando para o triângulo, ó, o lado, certo? Ao quadrado é praticamente um teorema de Pitágoras, só que o maior lado, ele é maior do que o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado, certo? A mesma coisa acontece com o triângulo acutângulo. Para quem não lembra, o triângulo acutângulo é quando eu tenho três triângulos agudos. Três triângulos, ó. Três ângulos agudos, certo? E aí eu tenho A, B e C. Então, C ao quadrado é menor do que A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? As letras aí, tanto faz a ordem, ok? Então, o obtusângulo é maior e o acutângulo é menor, certo? Outro fato interessante que acontece no triângulo retângulo, eu vou botar tópico 3, das coisas legais, certo? É que no triângulo retângulo, se eu tiver um triângulo assim, ó, eu gosto de falar ida e volta. Nem todo teorema na matemática, a ida e a volta valem, certo? Como assim, ó? Se o teorema de Pitágoras é válido, então é porque esse triângulo ele é retângulo. Mas o teorema de Pitágoras tem essa característica. Por exemplo, se aqui for raiz de 5,
aqui for raiz de 20 e aqui for 5, opa, peraí, será que o teorema de Pitágoras é válido? Vamos ver, 5 ao quadrado é 25. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Raiz de 20 ao quadrado é 20. Opa, 25 é igual a 25. Então, eu posso colocar 90 graus aqui, certo? Isso aqui é a volta do teorema de Pitágoras. Você olhar o triângulo, olhar para os ângulos, olhar para os lados. Olhando para os lados, se eu aplicar o teorema de Pitágoras e for válido, esse triângulo é retângulo. Muito cuidado com isso, que isso também ajuda muito na resolução dos problemas, certo? E o tópico 4 acho que é um dos mais importantes. Eu deixei por último até porque é um dos fatos mais importantes aqui, ó. Se eu tenho um triângulo retângulo, certo? E eu traço uma mediana, tracei a mediana aqui, ó. O que é a mediana, para quem não lembra? É que divide o lado ao meio. A mediana é igual aos segmentos que ela dividiu. Então, se aqui é x, isso só acontece, certo? Pode acontecer ocasionalmente em outros triângulos, mas no triângulo retângulo é certeza que isso acontece. A mediana, ela é igual aos segmentos que ela dividiu. Alguns alunos me perguntam por que, professor, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu puxar aqui, deixa eu lembrar aqui, pronto, aqui, achei. Pronto, achei aqui, certo? O que acontece? Se eu tenho uma circunferência, o diâmetro, ele sempre vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, certo? Então, o diâmetro sempre é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Lembra da explicação de ângulos, né? Na circunferência, ó, aqui é diâmetro, então 180 graus. O ângulo inscrito é a metade do arco, então sempre vai dar 90. Isso daqui é o raio. Isso daqui é o raio. Quando eu puxo a mediana, ó, tá dividindo ao meio, isso daqui também é o raio. Então, a mediana é igual aos segmentos que ela dividiu. Isso é muito interessante, porque você pode parar para pensar e dizer assim, então, na verdade, eu tenho um triângulo aqui, ó, ângulo, ângulo aqui, e tem outro triângulo aqui, ó, ângulo e ângulo aqui. Isso. Você forma dois triângulos isósceles. Isso é muito bom, que resolve muitos problemas, certo? Então, esse fato, a mediana num triângulo retângulo, ela é fundamental na resolução dos problemas. Mas o que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver as relações métricas, certo? Então, as relações métricas no triângulo retângulo. Muito cuidado, certo? O que acontece? Aí aqui eu tenho um cateto, que eu chamei de C. Aqui eu tenho um cateto, que eu chamei de B. Aqui eu tenho a hipotenusa, que eu chamei de A. O M e o N são chamados de projeções. E o H é a altura. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, aqui também é alfa. Aqui também é alfa, não, desculpa, eu vou chamar aqui de beta. Alfa mais beta mais 90, olha para esse triângulo aqui, ó. Alfa mais beta mais 90 é 180. Então, alfa mais beta é igual a 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, alfa mais beta não é 90? Então, ele é alfa, porque eu tenho esse 90 graus aqui. E aqui eu tenho beta, porque alfa mais beta dá 90. Aí você, peraí, eu tenho então três triângulos semelhantes. Por que semelhantes? Porque os três têm os mesmos ângulos. Então, os três triângulos são semelhantes, certo? Ora, se eu tenho três triângulos semelhantes, eu vou aplicar semelhança neles. Olha aqui que coisa linda. Eu só fiz separar, ó, o triângulo grande, grandão, o triângulo da esquerda, né? Para mim é a esquerda. E o triângulo da direita. Na minha direita aqui, né? Na minha direita, no caso é a esquerda, tá certo? Então, o triângulo grande, o triângulo da esquerda e o triângulo da direita. Pronto. Então, eu tenho esses três triângulos semelhantes. Eu vou até deixar os ângulos aqui, ó. Eu chamei esse aqui de alfa e esse aqui de beta. Pronto. Então, alfa, beta, alfa e beta.
Bom, o que que acontece? Se você não quer, vou demonstrar agora as fórmulas, tá bom? Se você quiser, não quer saber a demonstração e quiser ir logo para as fórmulas, vai para o final do vídeo, mas eu indico você aprender. Nós vamos chamar esse aqui de triângulo 1, esse aqui de triângulo 2 e esse aqui de triângulo 3. O que é que eu vou fazer, certo? Eu vou pegar o triângulo 1 e 2 e vou fazer todas as semelhanças possíveis. Então, eu posso fazer semelhança com alfa e beta, eu posso fazer semelhança com alfa e 90 graus, e eu posso fazer a semelhança com beta, bota mais para baixo, beta e 90 graus. Então, vamos com calma, certo? Quem está olhando para alfa no triângulo 1? O B. Quem está olhando para beta? O C. Quem está olhando para alfa no triângulo 2? H. Quem está olhando para beta no triângulo 2 é M. Então, multiplicação dos meios pelos extremos, nós temos a nossa primeira relação. B vezes M é igual a C vezes H. Vou aqui já deixar, ficou um pouquinho acochado, mas depois eu vou fazer um resumão lá na frente, certo? Alfa e 90. Então, ó, quem está olhando para alfa é B. Quem está olhando para 90 é A. No outro triângulo, no triângulo 2, quem está olhando para alfa é H. E quem está olhando para 90 é C. Então, nossa segunda relação, B vezes C é igual a A vezes H. Muitos dos problemas, pessoal, dá para se resolver com essa relação aqui, ó. Então, eu indicaria ela, que é o cateto vezes o cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. Cateto, cateto, hipotenusa, altura. Cateto, cateto, hipotenusa, altura, certo? E aí, o que que acontece? Se eu pegar agora o beta e o 90 graus, eu tenho, ó, quem está olhando para beta, C. Quem está olhando para 90, A. Quem está olhando para beta, M. Quem está olhando para 90, C. Então, a nossa próxima relação, multiplicação dos meios pelos extremos, C ao quadrado é igual a A vezes M. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar o triângulo 1 e o triângulo 3, ok? Muito cuidado agora, eu vou pegar o triângulo 1 e o triângulo 3. Então, vamos lá. Vai ficar, mesmo esquema, alfa e beta, alfa e 90 e beta e 90, certo? Do mesmo jeito. Então, vai ficar assim, ó. Alfa e beta eu já tenho até aqui, eu vou pescar B sobre C. Agora vamos para o triângulo 3. Vai ficar N alfa sobre H. Então, N sobre H. Então, vamos ficar B vezes H. Deixa eu só conferir aqui. H e o alfa, N. É igual a C vezes N. Guarda a informação também, ó. Eu vou pegar o alfa e 90. Do triângulo 1 vai ficar B sobre A. E do triângulo 3 vai ficar o alfa é o N e o 90 é o B. Então, B ao quadrado é igual a vezes N. Também muito importante essas duas relações, né, aqui. E a mesma coisa que C sobre A no triângulo 1 e no triângulo 3, o beta é H e o 90 é B. Aí B vezes C é igual a A vezes H, certo? Eu posso até, pessoal, se você perceber, essa relação já repetiu, ó, que é o cateto, cateto hipotenusa, altura, então vou eliminar ele, ok? Vou eliminar. E nós vamos fazer agora com o triângulo 2 e o triângulo 3. Se repetiu, eu elimino, certo? No mesmo esquema, ó, alfa e beta, alfa e 90 graus, e beta e 90 graus, certo? Então vamos lá, alfa e beta. No triângulo 2 vai ficar H sobre M e no triângulo 3 vai ficar N sobre H. Multiplicação dos meios pelos extremos vai ficar H ao quadrado é igual a M vezes N. Essa relação é importantíssima. E aí agora pegando o segundo triângulo, alfa e 90. Então vai ficar H sobre C é igual a N sobre B. Vai ficar H vezes B é igual a C vezes N. Se você perceber, essa relação é essa mesma aqui, ó. Então, eu vou cortar ela, não preciso dela. Não vou repetir duas vezes, né? E o terceiro caso vai ficar M sobre C é igual a H sobre B, certo? Então, vai ficar M vezes B
é igual a C vezes H. Só que M vezes B e C vezes H é essa primeira aqui, ó. Então eu vou cortar ela também. Então só sobraram essas fórmulas aí, que é as seis fórmulas, certo? Que a gente pode até resumir. Eu particularmente não vi questão usando essas duas aqui. Eu botaria um asterisco principal nessas duas, que quando eu vejo as questões tem muito, muito, muito. E essa C ao quadrado A vezes M, B ao quadrado A vezes N, tem problemas também um pouco mais complexos, certo? Então eles caem também. Então a gente pode ter esse resumão, né? O teorema de Pitágoras, que nós temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, e essas quatro principais, cateto, cateto hipotenusa, altura, e B ao quadrado é igual a vezes N, C ao quadrado é A vezes M, a hipotenusa vezes a projeção, hipotenusa vezes a projeção, e essa daqui também muito especial, H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, nessa aula de hoje, nós vimos a triângulo retângulo, algumas propriedades, né, e as relações métricas. E espero que vocês tenham gostado. Muito bom problema e muito boa explicação, né? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!